Muito boa tarde para você que está aí nos assistindo e boa tarde para você também que está aqui nos assistindo pelos stories. Eu tô ao vivo. Olha só, gente, o tema de hoje é dominando ou dominados pelo celular. E é isso mesmo, para falar esse tema, eu comecei aqui, ó, com ao vivo. Então, olha só, a Ellen tá aqui com a gente, o Ellen tá aqui com a gente. Boa tarde. Quantas pessoas estão aqui com a gente? Mas a minha atenção, com certeza, é com você que tá aí no YouTube, nos assistindo agora no Sempre Juntos. Gente, esse programa tão especial. E eu tô aqui com o meu companheiro de hoje, o pastor Leonardo Campanha, para falar desse tema que é tão fundamental. Dá um tchauzinho aqui, ó. Modernidade, né? As coisas que eu não gosto muito de aparecer, agora fui obrigado a aparecer ao vivo. Como eu não gosto dessas coisas, sou tiozão, desconectado. Olha só, é o Elton. Ah, boa, Elton. A letrinha tá pequena. Gente, mas não tá legal, né? A minha atenção não tá com vocês aí. Aqui com vocês. Olha eu aqui. Fico até distraída. Olha o que o celular faz com a gente. Gente, eu me despeço de você que tá aqui online e eu fico com você que tá aí no nosso canal do YouTube. Então, gente, boa tarde pra você. Fica aqui com a gente porque o tema é exatamente esse. Como que você lida com as redes sociais? Como você lida com o seu celular? É uma boa questão, é uma questão que a gente, fundamental, eu acho, pra gente pensar, não é mesmo? Eu acho que dá pra gente até ampliar essa ideia, né? Como a gente lida com a tecnologia. Eu creio que é algo mais amplo e, naturalmente, hoje o celular acaba captando a maior parte da tecnologia que a gente tem acesso, né? A gente tem, através do celular, acesso a praticamente tudo, né? Dá para fazer compra no mercado, dá para ir ao banco, dá para marcar consulta, dá para conversar com pessoas, dá para fazer reuniões, né? Então, pelo celular a gente tem feito muita coisa, né? Mas eu creio que é importante nós pensarmos no papel da tecnologia na vida do cristão. Exatamente. E eu creio que esse assunto é tão importante, e aí a gente já começa a dar o spoiler, né? A ideia é que a gente trabalhe esse assunto aí ao longo de algumas semanas. Esse vai ser um tema que nós vamos tentar trazê-lo assim por alguns meses, né? Pelo menos uma vez, né, na semana de cada mês a gente vai abordar um tópico e é uma inspiração de um estudo que você vem compartilhando nas redes sociais. Fala pra gente um pouquinho, pra quem tá em casa, compreenda por que nós escolhemos esse tema. Aí o tiozão desconectado, né? O tiozão desconectado tá estudando sobre esse assunto, porque é algo que me incomoda já na minha geração, né? Eu já brinquei aqui que eu chegando aí na casa dos 40 anos, mas e isso é muito pior nas gerações mais novas, né? Eu vejo que a tecnologia ela tem ocupado um papel que talvez ela não deva ocupar. A gente vai discutir se a tecnologia é má ou não, se ela é boa ou não. Mas por conta desse incômodo, eu fui atrás de um livro chamado, se não me engano, 12 Maneiras como o seu celular tem transformado a sua vida. E eu comecei a ler esse livro e falei, mas é muito bom esse negócio, né? E será que se é bom, eu não quero ficar só comigo, eu quero compartilhar. E aí, qual que é a melhor maneira de dividir? Usando a tecnologia, né? Então... Engraçado isso, né? Exato, porque é possível você fazer o uso, né, das coisas da maneira correta ou não. Nós vamos falar. Mas, então, começou com isso, eu comecei a fazer uns posts, mas aquela história, né? Eu sou tiozão, não sei usar direito, não gosto de ficar me divulgando, não gosto de divulgar minhas redes. Quer seguir, segue, eu não sou muito dessa, né? Mas está lá, né? Eu queria compartilhar com aqueles que são próximos a mim, aqueles que eu tenho alguma espécie de contato, algo que Deus colocou na minha vida e que tem me feito refletir, né, na minha relação com Ele, na minha relação com as tecnologias. E eu creio que é algo muito importante para o momento que a gente vive, né? Muito bom. E aí, para quem quiser acompanhar e não quer comprar o livro, mas quer acompanhar nas suas redes, você tem feito os posts, eu tenho curtido ali, acompanhado aos poucos. O que? A minha rede? Seu Instagram. Eu nem sei como que é que fala lá, eu sei que é arroba? Acho que é campanha.léo, eu acho. Campanha.léo. Acho que é isso. Então, o tiozão desconectado, nem sei como que é lá. É que a gente sempre divulga as redes sociais, Instagram, páginas de pessoas que tenham conteúdo para edificar e a sua, com certeza, também. Esse conteúdo em especial é muito bom. Tenho tentado fazer algumas coisas aí. Vamos ver se eu deixo de ser tão tiozão aí, vamos ver. Já estão aqui me passando. A produção já tá na sua página. Minha página, entendi. Eles estão fazendo a descrição da sua página aqui para mim. Entendi.
Então, eles podiam estar produzindo, ao invés de estar vendo minha página lá, né? Brincadeira, olha só. Não. É em paralelo ao trabalho. Então, vamos começar aí. Vamos lá, Léo. Então a gente começa. Eu dou muito boa tarde para você que está aí nos assistindo, que agora nós acabamos de vir de uma pregação com o nosso reverendo Arival Dias Casimiro. E aí o nosso mestre, né? E a gente agora prossegue aqui, não sempre juntos, com uma dica muito importante para você. É claro que essa dica não atinge só uma geração, mas eu acredito que todos já foram fisgados, né, por essa tecnologia de alguma forma. E aí, a gente precisa saber como lidar com essa tecnologia, em especial o celular, que inclusive no programa ele faz parte, em especial o celular, que a gente passa praticamente 24 horas com ele em mãos. E aí, como lidar com isso? Eu creio que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que a tecnologia em si, ela não pode ser considerada nem boa nem má. A tecnologia é tecnologia. Ela é resultado de algo que nós entendemos aí teologicamente, a partir das Escrituras, que ela é resultado do cumprimento do mandamento cultural. Então, quando Deus cria Adão e Eva, ele dá ali ordens para que eles reproduzam, né? Então, a gente tem lá os 3 mandatos que nós falamos, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Quando nós olhamos para o mandato cultural, é a ideia de que o homem tem que desenvolver então a cultura, o trabalho, as tecnologias. Então a tecnologia, ela é algo presente na humanidade, ela está presente na humanidade há muito tempo, né? A tecnologia está presente na humanidade desde o livro de Gênesis. Então, desde a criação, nós temos acesso à tecnologia. As pessoas normalmente confundem tecnologia com aparelhos eletrônicos, mas tecnologia é o desenvolvimento por exemplo, de instrumentos que servem ao ser humano na sua função de dominar, de reger toda a criação. Então, quando a gente olha, logo depois da queda, Caim é expulso por Deus, ele funda a primeira cidade. E ali os descendentes de Caim vão ser aqueles que vão desenvolver as primeiras tecnologias. Então, a parte da agropecuária, instrumentos para agropecuária, os primeiros instrumentos musicais. Então, a gente tem ali os primeiros desenvolvimentos tecnológicos. Então, tecnologia não é só celular. Tecnologia são desenvolvimentos diversos que beneficiam a humanidade no seu papel de cuidar da criação e usufruir dela, né? E a gente tem, por exemplo, um mau uso da tecnologia em Gênesis capítulo 11, a famosa história da Torre de Babel. Então os homens desenvolvem ali o tijolo de olaria, aquele tijolo queimado, para construir algo que visava agradá-los e não agradar a Deus. Então a gente tem a tecnologia sendo mal utilizada. Mas a gente vai ter mal utilizada. Então a gente tem também tecnologia sendo bem utilizada. Toda essa volta para explicar que nós podemos usar o celular de uma maneira que nos beneficie, de uma maneira que seja benéfica, que colabore, que contribua com o testemunho da nossa fé, ou a gente pode usar de uma outra maneira, de uma maneira errada, que vai muitas vezes beneficiar ou querer apontar para o nosso reino, né? Para aquilo que nós queremos e não para aquilo que Deus quer. E a maneira como a gente deve usar as tecnologias, a maneira como a gente deve tentar, né, lidar com o celular, porque nós estamos com ele basicamente 24 horas por dia. Eu creio que muitas das pessoas que nos assistem dormem com o celular ao seu lado. Muitas vezes elas acordam, a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular, né? Eu normalmente pego para desligar o despertador, né? Mas quando a gente olha para isso, ele está presente. E ele está presente com muita coisa disponível. Então, uma das provocações que são feitas aí no livro é o seguinte: o que você faz entre o acordar e o seu exercício devocional? Então, a princípio, a primeira coisa primeiro hábito que nós deveríamos ter, a primeira pessoa a quem nós deveríamos recorrer ao acordar seria Deus, né? Através de uma oração, através de uma leitura bíblica. E a minha pergunta para você que está em casa, é se a primeira coisa que você faz é olhar para Deus ou olhar para a tela do seu celular.
Ou além de desligar o despertador, é desbloquear o celular e abrir o WhatsApp. Ou abrir o Instagram para ver o inbox que você recebeu, stories que você perdeu quando estava dormindo, ou coisas do tipo. É só para pensar, né? É para pensar, não para responder aqui. A gente não tem tempo no programa suficiente para responder isso aí. Né? Não, mas é muito interessante isso que você está falando, pastor, porque de fato eu já meditei sobre isso uma vez e já me policiei, mas não resisti. E eu fico muito triste quando eu me pego desbloqueando, além de parar o despertador, desbloqueando, e eu me deparo que eu tô ali alguns minutos me dedicando a zapear, a ver coisas, no qual rouba a nossa atenção, né? O nosso tempo ali tão precioso. Você trouxe um aspecto muito importante, a preciosidade do tempo. Deus não dá a mesma quantidade de tempo para todo mundo. Uhum. Como assim? Como assim? O dia não tem 24 horas? Eu suspeitava disso desde o princípio. O dia tem 24 horas, mas não é todo mundo que não tem o mesmo tempo de vida. Mas quando a gente pensa em tempos do dia, nós temos as mesmas 24 horas. Só que se você for parar para pensar, você vê pessoas que são muito mais produtivas do que você e pessoas que são menos produtivas do que você. A questão é que tudo aquilo que nos é dado por Deus, então elas não nos pertencem. E como é dado por Deus, nós devemos ser bons mordomos, bons administradores. E o tempo é mais uma dessas coisas. Então, quando eu não administro bem o meu tempo, eu estou em pecado, eu estou fazendo mau uso de algo que Deus me deu para glorificá-lo. Então, quando eu penso no uso do celular, quando eu administro mal o meu tempo com o uso do celular, eu deixo de glorificar a Deus e passo a desperdiçar o meu tempo. O problema... Um dos problemas, né, entre os vários que existem, né, nessa situação, é de que às vezes a pessoa não tem consciência do tempo que ela passa no celular. E eu falo isso por conta de uma pessoa próxima a mim, eu não vou falar que é minha esposa, que ela achava que ela não gastava muito tempo no celular. E eu falo para ela, olha, você passa muito tempo. Mas palavra de marido, muitas vezes, né, não vale muita coisa, é só implicância, tal, não sei o quê. Eu instalei um aplicativo no celular dela e recomendo que você faça isso, em que ele faz o controle de tempo por app. Por cada aplicativo que você fica, ele mensura o tempo que você está em cada aplicativo. Gente. Então, quanto tempo você passa no Instagram, Facebook, WhatsApp, coisas do tipo. E tem um dos aplicativos, eu não vou lembrar o nome, mas um dos aplicativos que eu instalei, um dos aplicativos que eu instalei, ele fazia uma comparação com a média mundial das pessoas que instalaram esse aplicativo. E é interessante, porque assim, normalmente quem instala esse tipo de aplicativo é uma pessoa que já tem algum tipo de noção que ela está usando muito, ela está querendo se controlar. E aí, quando você está falando em média, se você está acima da média, é um problema sério, porque você está acima da média entre as pessoas que mais usam, né? E quando eu instalei esse aplicativo, essa pessoa muito próxima, que eu não vou mais falar quem é, ela pegou e falou assim, esse aplicativo está errado. Eu não passo esse tanto de tempo no celular, igual ele está falando. Eu falei, então, não está errado. Essa é a realidade que eu tento te mostrar tem um tempo. Por que isso é importante? Porque nós deixamos, e aí a gente, obviamente, ao longo da série a gente vai falar sobre isso, mas nós deixamos de usar o nosso tempo para várias coisas que Deus pediu que nós façamos. Nós deixamos de usar o nosso tempo com o próximo, presencialmente, para ficar numa tela, né? Uma vez eu brinquei com uma outra pessoa, que na verdade é a mesma, que eu não vou citar o nome, que quando a gente às vezes saía com amigos, e é só a título de ilustração, tá, gente? Quando a gente saía com alguns amigos, ela estava no celular, essa pessoa. Como é que você está fazendo no celular? Não, estou falando com a minha família, que está lá em uma cidade a 1.000 quilômetros daqui de São Paulo. Entendi. Mas por que você não aproveita os seus amigos aqui? Porque quando você estiver lá, você vai querer estar no celular com os que estão aqui. E a gente começa a trocar e não percebe isso. É verdade. A gente começa a querer se comunicar com quem está à distância e a gente perde quem está do lado. Então, assim, Deus, ele é soberano e ele é sábio, e não é à toa que ele te colocou ao lado das pessoas que você está presencialmente aqui. Então, a gente tem que saber usar bem esse tempo e saber administrar bem essa ideia da tecnologia, né? Então, o ponto é que a gente pode usar para o bem ou para o mal. A gente pode, de fato, né, administrar isso. E eu entendo que esses aplicativos, eles não são a solução. Eles são apenas o começo para a detecção
para depois a gente caminhar com essa mudança, e isso aí vai alvo do tempo e das nossas conversas posteriores, né? É verdade. Eu acho que eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu acredito que já tenha sido respondida de alguma forma, que é a questão se existe algum tipo de risco, né, com relação ao uso da tecnologia. Em especial, a gente está falando do celular, e aí eu me refiro bem a ele, porque é uma coisa que eu uso tanto aqui durante o programa, eu produzo o programa muitas vezes pelo celular. É possível isso? Sim. A tecnologia permite, eu faço tudo aqui, gente. E aí, quando eu percebo, tem dias que basicamente a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e a última coisa é desligar o celular. Infelizmente, eu já me peguei nesse ritmo. E creio que não apenas um dia. E não apenas um dia. Talvez um dia tenha percebido mesmo, assim, né? Mas... Quando a gente olha para isso, né? E aqui me veio um paralelo que eu não tinha pensado ainda. Aquele pregador famoso, Charles Spurgeon, ele entendia, como vários outros estudiosos e teólogos entendem também, que nós devemos começar o nosso dia diante de Deus, né? Então, orando, pedindo sabedoria para o dia que a gente terá pela frente, né? Buscando alimentar o nosso coração enquanto ele ainda está mais tranquilo com as coisas da nossa rotina, para que a gente enfrente o dia. Mas só que ele não entende só isso. Ele entende que também à noite, a última pessoa que nós devemos falar é com Deus. Que nós devemos, então, agradecer pelo dia que nós tivemos, pedir perdão por aquilo que nós fazemos e pedir para a gente ter uma boa noite de descanso, né? E por aí vai. Então, Spurgeon entendia isso. Tanto é que ele tem um devocional, que, se não me engano, a gente está vendendo na editora Hebron, na nossa livraria. Depois procura o site. Que é o Manhã e Noite. É devocional ótimo. Manhã e Noite. Então, ganhei da Lídia Dickel. Então, essas apresentadoras trocando presentes. Aí tem lá o devocional para manhã e o devocional para noite no dia. Porque ele tinha essa compreensão. E eu creio que faz muito sentido, né? Eu creio que existe sabedoria bíblica nessa proposição. Então existe o risco da gente se deixar ser dominado, e isso, na verdade, a gente não se deixa ser dominado, a gente se coloca debaixo desse domínio. O celular não tem poder para mudar quem eu sou. Não é o celular que vem com um revólver na minha cabeça, não é o celular que me pega, né? Sou eu que me submeto a ele. Então existe um risco de nós nos submetermos a essa escravidão, a esse domínio do celular. Existe esse risco, claro. Naturalmente existe, né? E eu percebi isso tempos atrás, quando eu ainda trabalhava antes de eu ter o chamado. Teve um mês que eu estourei meu pacote de dados, só dando a dedada lá no Facebook e no Instagram, só rolando as páginas. Falei, peraí, eu estourei meu pacote de dados. Isso significa que se eu estourei o pacote de dados, eu gastei muito tempo. Muito tempo. Então a gente não vê, muitas vezes a gente não percebe a maneira como a gente tem jogado no lixo algo tão valioso como o tempo que Deus tem nos dado. Então, um dos riscos absurdos, né, que existem é de nós nos submetermos a esse domínio e fazermos o mau uso de uma tecnologia que pode sim ser usada para a glória de Deus. Tanto é que tem sido um esforço da nossa igreja, né? A gente tem a TV, a gente tem as redes sociais, a gente tem livraria digital, né? Livraria online, a gente tem tudo isso, né? Então existe uma maneira de fazer um uso correto, né? Existe. Muito bom. Agora, como tem sido o nosso uso? Essa é a reflexão. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aí agora nos assistindo. Você está assistindo sempre juntos por qual plataforma, né? Acho que a pergunta é essa, né? Por qual plataforma, por qual aparelho? Pelo celular ou pela... Porque a plataforma vai ser o YouTube, o né? YouTube. Pode ser pelo celular, no computador, na TV. Foi isso que eu fiz. É isso que dá pra fazer, improvisar. A gente mora no... Não, mas certo. Você tá assistindo a gente da onde? Do seu celular? Comenta aqui pra mim. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço pra Delva, que ela chegou aqui. Ela disse, cheguei atrasada. Boa tarde, Tainá e pastor Leonardo. Na verdade, nós começamos no horário, tá? Acho que você não chegou atrasada. Você chegou basicamente no início do programa. Nós começamos hoje às 4. Ela chegou atrasada porque a gente atrasou pra começar o programa. Então ela chegou atrasada 2 vezes. Eita. Mas brincadeira, viu, Delva? Você é uma telespectadora aí assídua. Assídua aqui com a gente. Tem um carinho grande por você. E eu tenho um comentário aqui do Pedro Cera. Ele escreveu o seguinte, como a gente tá falando da sua página do Instagram. Esse Pedro. Ele escreveu o seguinte, muito boa a página do reverendo Leonardo Campanha.
Aí ele escreveu aqui, assista o canal dele também. Ó, tem o canal no YouTube também, tá, gente? Isso aí é intriga da oposição, isso aí. Pastor Leonardo Campanha. E aí a Gleice, ela respondeu que tá nos assistindo pelo computador. E você, deixa sua mensagem aí, compartilha com a gente. Você tá assistindo pelo celular, pelo computador? Eu assisto tudo pelo celular. O IPPTV eu já põe um fonezinho e começo Manhã IPP. Eu já assisti o Devocional com Samuel. E eu já comecei assim, já pelo celular. Só o fonezinho ali, eu trabalhando. A Mariana escreveu que ela assiste pelo computador. E eu estou gostando muito do debate. Então vamos continuar o debate. Então vamos continuar, vamos voltar aqui. E aí vem para uma próxima pergunta, que a tecnologia pode afetar a nossa vida? Se sim, né? Quem sabe? Se sim, de qual maneira, né? Ela não só pode, como ela afeta. Né? Ai. Então, assim, e mais uma vez, ela pode afetar para o bem ou para o mal. Mas quando a gente fala em afetação, normalmente a gente está pensando nos efeitos colaterais negativos. Normalmente né? sempre vem esses. E eu creio que a gente tem que ficar atento a esses efeitos colaterais negativos para que a gente perceba o quanto o celular tem mudado o nosso jeito de pensar e de viver. Né? Então, eu já dei um exemplo aqui dessa pessoa que eu amo, lá desse exemplo todo de estar com os amigos, falando com a família, quando está com a família, está falando com os amigos, né? Mas o autor do livro, ele propõe algumas coisas bastante interessantes. Uma das maneiras que o celular, a tecnologia, nos afeta de maneira negativa é nos dando distração suficiente para que nós fujamos das nossas responsabilidades do dia a dia. Então, muitas vezes você tem algo difícil a ser feito no trabalho, né? E é muito tentador, mas muito tentador, você ficar abrindo o WhatsApp toda hora para ver se alguém está te chamando para conversar. É muito tentador você pegar e abrir o Instagram para ver quais são as novidades dos seus conhecidos, dos seus amigos e por aí vai. Então, muitas vezes nós nos esquivamos das nossas responsabilidades diárias para irresponsavelmente usar o nosso tempo para nossa distração. Então, essa é uma possível. São muitas que ele lista, né? Você quer ver uma outra afetação? Nós fomos feitos como seres relacionais, chamados por Deus para amarmos o nosso próximo. Isso inclui desenvolver relacionamentos, inclusive relacionamentos visando a evangelização. Quem mora em São Paulo vai entender muito o que eu estou falando. Você que é do interior, você que não é da capital, não vai entender tanto. Eu sou caipira, vim do interior. Quando eu cheguei aqui, achava isso muito estranho. Infelizmente, essa cidade já me moldou em várias coisas. E uma delas é, quando você entra no elevador, você não quer conversar com ninguém. Certo? Então, era um ambiente que você poderia, querendo ou não, ter relacionamento com pessoas, ainda mais como cristão, mas normalmente a gente opta por não desenvolver esses relacionamentos. E aí, uma das maneiras mais fáceis de você fazer isso é quando entra alguém, você pega o celular. Exatamente. A Tainá fez uma cara de que ela faz isso com frequência aqui do meu lado. Não, ela não está sendo transmitida, mas ela fez a cara. Mas é quando você pega o celular e finge que está conferindo alguma coisa, ou você entra no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem. Sério, por que você precisa responder aquilo no elevador? Eu vou responder, gente. Abra, por favor, Lucas, me revele. Eu preciso responder. É o seguinte, no meu elevador eu nem posso fazer isso, porque quando entra no meu elevador, gente, lá no prédio, no elevador do prédio, a internet corta automaticamente. Eu não sei se é de propósito, eu não sei o que acontece. Então não dá nem pra gente... Não dá, porque é o concreto, me disseram aqui. Na verdade... Não tem o sinal, então não tem nem como eu fingir, porque o outro sabe que eu não tenho sinal. Se eu não estiver enganado, o efeito daquilo ali é porque nós estamos dentro de um ambiente que é como se fosse uma gaiola de Faraday. Posso estar enganado, mas que tem a ver com os metais ali, ele corta os sinais todos, você está num ambiente livre de sinais externos. Posso estar errado, mas eu acredito que seja esse o nome correto aí do que acontece. Né? Gente, eu tenho que falar, olha quanto conhecimento. Podem segui-lo no Instagram, com certeza lá você vai aprender muita coisa, gente. O pessoal tá fazendo piadinhas, mas vamos lá, vamos seguir aqui com um assunto sério. Vamos ao assunto. Mas, então existe esse aspecto de você fugir da pessoa. Porque você vai abrir uma nota, você vai abrir uma foto, você vê algum... E você olha pro celular e você não olha pra pessoa. Né? Você quer ver uma outra coisa? Olha pra TV que tá lá no elevador, fica lendo. No meu prédio não tem a TV, mas tem vários aqui em São Paulo. Você do interior também não sabe como é isso, eu sei como que é essa vida aí. A vida às vezes é muito melhor do que a nossa aqui, tá?
Mas tem um outro aspecto interessante, que é o seguinte, e esse é interessante e extremamente terrível, né? Que é, quanto mais eu me apego a isso aqui, quanto mais eu olho para a tela, menos eu olho para Deus. Então, nós somos... E aqui, gente, eu não quero cair naquela ideia bastante equivocada de quanto tempo você passa no celular, quanto tempo você passa lendo a Bíblia. Não é esse tipo de comparação. Mas a questão é que nós nos distraímos tanto com essa peça de tecnologia que nós nos esquecemos daquele que nos deu condições de fazermos essa peça. Nós nos esquecemos daquele que deu capacidade ao ser humano, através da graça comum, de desenvolver um negócio tão engenhoso. Isso aqui, esse celular meu é muito mais potente do que meu primeiro computador, mas muito mais potente, né? Então, quando a gente olha para isso e a gente se distrai, veja, o Instagram, ele não é ruim por si só, o Facebook, ele não é ruim por si só, o WhatsApp não é ruim por si só, mas quando eu estou substituindo a minha atenção, quando eu estou distribuindo a minha atenção com essas redes, e eu me esqueço daquele que me criou, eu me esqueço daquele do qual eu dependo totalmente, isso é um efeito colateral completamente nocivo. Então, assim, eu creio que a gente vai poder falar em outros programas, né, com mais calma desses efeitos. Sim. Esse é um programa bem introdutório, porque o livro ele é bastante profundo, né, e perguntaram aqui do nome do livro. O livro é 12 maneiras como o seu celular tem transformado a sua vida. Tony Hank. Tem na Amazon via e-book, né? Tem a Kindle. Versão digital no Kindle, né? É a versão mais barata e eu recomendo essa versão que eu tô lendo. Tem como você instalar um aplicativo no celular e tudo mais. Olha, aí você tá usando a tecnologia pro lado bom da coisa, né? Deixa eu pegar a capa aqui, se eu consigo. Então a capa é um robozinho aí, né? É esse aqui. Aí, esse aí, procura lá na Amazon, tem a versão no Kindle. Se você não tem um aparelho, dá para instalar no computador, dá para instalar no celular e por aí vai. Então a ideia é essa, né? De que existem efeitos colaterais negativos, existem efeitos colaterais positivos, mas os negativos, eles gritam, quando nós identificamos a nossa vida, eles gritam por mudança, né? Então creio que para a gente começar um primeiro programa, essa é uma resposta para essa pergunta que a gente depois pode aprofundar em outros, né? Muito verdade. Eu quero até continuar aqui os comentários. A Irene colocou, ela está assistindo no computador sempre. A Patrícia, pela TV. A Cida, assisto pelo celular. Cida, você é das minhas. A Mariana colocou, ela perguntou o nome do livro, né? Isso. E a Delva colocou também, assiste pelo celular. O Nilson, ele escreveu o seguinte: o celular tem de tudo, precisamos saber usá-lo. A gente fica viciado nele e se não tivermos esse cuidado, né? Então é esse raciocínio mesmo. Se nós não tivermos esse cuidado, o nosso mundinho aqui tá tudo aqui na mão. Banco, compras, são aqueles mercado. São aqueles seres alienados, né? Que assim, se tem uma coisa que me irrita, isso me irrita de verdade, assim. A gente sair para almoçar, por exemplo. Então, a hora do almoço é uma hora que você está deixando o seu trabalho um pouco mais de lado, né? Aqui na igreja eu nunca deixo o meu trabalho de lado, né? Porque eu almoço pastor Arival, a gente está sempre pensando aqui no povo de Deus. Mas quando você está ali, cara, eu deixo o celular no bolso. Pegar o celular na hora do almoço é um negócio que me incomoda muito, tem que ser algo muito sério para eu deixar aquele momento, né? Então, quando eu saio com amigos, quando eu vou à casa de amigos, né? Uma das primeiras coisas que eu faço, eu chego lá e eu ponho meu celular e minha carteira numa bancada. Eu nem quero saber do celular. Ai, que ótimo. Porque eu quero os meus amigos. Eu tô com aquele tempo ali com eles, né? E a mesma coisa teria que ser em casa, né? De reservar um tempo, às vezes com essa pessoa que eu já falei aqui, eu falo assim, olha, eu tô deixando o celular de lado. Se você pegar no celular, eu paro de conversar. Não, mas aí é meio loucura sua. Falei, tá bom. Aí ela pegou o celular, eu paro de falar. Pode continuar. Falei, não. Enquanto eu não tiver sua atenção, né? Então a gente precisa ir se policiando porque a gente tá tão compromissado com as coisas do nosso dia a dia, a nossa rotina ela é tão corrida que se nós não soubermos usar bem o tempo que nós temos e o tempo que nós temos com cada pessoa, verdade. A gente está jogando muita coisa no lixo, né? Então veja, o seu cônjuge, se você não está aproveitando bem o tempo com o seu cônjuge, que casamento você vai ter? Se você não está aproveitando bem o tempo com seus irmãos, com seus amigos,
Que amizades serão essas? Então, eu creio que a gente tem naturalmente circunstâncias que é importante que nós tenhamos o celular por perto, né? Mas a humanidade viveu no mínimo, mais de 6 mil anos sem celular. Dá pra viver sem. Dá pra viver sem, é verdade. Ai, meu Deus, eu concordo com você. A Sara Mello, que é a produtora, tá acompanhando de casa o programa e ela disse que assiste pelo computador. Sara, vai descansar, Sara. Não, a Sara não para. É uma mente muito criativa, muito produtiva. Gente, olha só. Temos a capa do livro pra gente mostrar. Então mostra aí. Aí, ó. Pronto, esse mesmo. É este livro. 12 maneiras como o seu celular está transformando você. Tony Hank. Recomendo demais a leitura. Tô gostando bastante. Muito bom. Depois que ela aprendeu a mexer no Kindle. Não, nem revela, tá? Eu também sou uma aberração com tecnologia. Eu não mando bem na tecnologia. E Léo, você acredita que eu comprei? Eu achei que fosse online, mas é físico, mas eu não tive confirmação. Aí ele foi ler, mas você comprou online? Eu falei, por que eu não tenho acesso? Ele falou que sua conta não tá logada com seu e-mail. Como assim? Mas não tem... Não, Tainá, vamos passo a passo. Aí pronto, aí deu certo. Aí pronto, consegui o livro. A gente apanha com algumas coisas, viu, gente? Não tem jeito. A Irene, eu já vou ler o comentário aqui. A Irene colocou um papo muito bom, só que o pastor é muito jovem. E eu que já estou lá na esquina da vida, acho que se desejamos o celular, fica lá na mesa, pelo menos o meu fica, né? Se desejamos... Isso, se a gente quer, né? Se a gente quer, Mas eu não sou tão jovem assim, que eu tô muito conservado. Mas eu já tô chegando nos meus 40 aí, ficando velho, né? A mente é de velho. A mente é idosa. Minha esposa sempre fala que minha mente é de velho. É já responsável, né? Ali, ó. Mas vamos seguindo aí. Vamos seguir. Eu gostaria de mudar um pouquinho o nosso ritmo. Hoje nós temos 2 pessoas que gravaram Sempre Conectados pra gente, participando do tema de hoje. Eu gostaria de assistir o vídeo de uma jovem, Sara Lavínia, ela que é estudante e ela é dos adolescentes gente aqui. Boa, figura. Figura. E ela, eu brinco que ela é uma influencerzinha. Ela é uma mini influencer, mas pro bem, gente. O Instagram dela, ela sempre posta devocionais, meditações e os estudos dela. Então, é uma boa influência. Exato. Vamos assistir o vídeo dela, então? Qual é a coisa que você não pode viver sem? Qual é a coisa que tem que estar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana? Qual é a coisa que você não pode sair de casa sem? No século XXI, as novas tecnologias não têm se virado uma opção de vida, mas têm se tornado uma necessidade de vida. Quem nunca esqueceu o celular em casa e voltou para pegar porque não pode ficar sem o celular? Sabe, será que as novas tecnologias têm sido o tesouro do nosso coração? Será que as novas tecnologias têm sido dominadas por nós ou nós estamos sendo dominadas por elas? Quantas vezes a gente não tá num passeio em família e fica ali no celular? Quantas vezes a gente não procrastina uma atividade porque a gente tá simplesmente vendo uma série? Quantas vezes não tem uma linda paisagem do nosso lado e a gente tá focado numa telinha ao invés de admirar a criação do Pai? Nosso tempo aqui na Terra é curto e a gente precisa se lembrar que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E onde está o nosso tesouro? O que é o nosso tesouro? Se o nosso tesouro não for Jesus de Nazaré, a gente não encontrou um verdadeiro tesouro. Oi, quem tá editando, tudo bem? Pode cortar essa parte, mas eu queria saber se você tá bem. Que dó que eu tô de você de ter que editar um vídeo meu, hein? Tô morrendo de vergonha. Por favor, se você tá editando meu vídeo, não fale comigo que você editou meu vídeo. Eu vou ficar morrendo de vergonha. Bom trabalho. Nós precisamos entender que nosso tempo aqui na Terra é curto e a gente precisa gastar tempo com aquilo que realmente importa. O tesouro do nosso coração não pode nem deve ser as novas tecnologias, mas sim o Senhor Jesus. Eu gosto desse versículo que se encontra em 2 Coríntios 4,18, que diz o seguinte: assim, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente tem vivido realmente focado e sendo dominado por aquele que vale a pena? A gente tem realmente vivido numa perspectiva certa? Ou a gente tem vivido pelo transitório, sabe? Um dia o celular vai acabar. E será que valeu realmente tanto o tempo que a gente dedicou e que a gente dedica a essas coisas? Mas é claro que a gente não pode ficar endemonizando tudo. As redes sociais, se usadas com sabedoria
podem ser uma bênção, pois por meio das redes sociais a gente pode falar daquele que realmente importa. Jesus Cristo morreu na cruz por nós e a gente pode usar as redes sociais para prorrogar a mensagem do Evangelho. Bom, o grande X da questão é, a gente precisa da graça do Senhor Jesus para não ser dominado e não ter como tesouro algo que é tão passageiro, mas também da graça do Senhor Jesus para usar as redes sociais de uma forma com que o nome dele e o que ele fez seja exaltado e seja falado para todas as pessoas na face da terra. Que usemos as redes sociais e as tecnologias com sabedoria. É isso, gente. Tchau! Ai, um beijo pra você também, gente. Meu coração se derrete com essa pessoa querida, linda. E ela pegou bem a mensagem. É isso mesmo. Uma pessoa à frente do seu tempo, né? Ela pegou a mensagem sem ter recebido. Demais. Muito bom, obrigada pelo vídeo, pelo carinho, né, dedicação. E ela que está super focada nos estudos ali também, nessa nova tecnologia, estudando, né, agora à distância também, EAD praticamente, né? Chato demais. Pelo celular. Ela falou, Tainá, eu tô terminando o trabalho de espanhol, posso mandar, vou gravar hoje à noite. Eu falei, no seu tempo. Ela... No seu tempo, mas eu apressei, né? Porque... No seu tempo, desde que atendo o meu, mas... É, exatamente. É terrível, né? Essas produções, é tudo muito cronometrado, a gente... Mas, obrigada pelo vídeo. E é isso mesmo, né, Léo? A gente tem que ter essa visão do que... Onde a gente está dedicando o nosso tempo, se é no que é eterno ou no que é passageiro, né? E por mais que isso seja tecnológico, inovador, legal, vem para somar, a gente tem que ter cautela ali, controle. Definitivamente, né? Eu acho que a gente, como crente, a gente tem que ter critério para tudo. A gente tem que ter cautela com tudo. Né? A igreja pode se tornar um problema na vida de um cristão. É verdade. Né? Então, assim, veja, algo que é excelente, criado por Deus, pode se tornar um problema. Então, imagina algo que nós, que a partir da sabedoria que Deus nos deu, nós criamos, nós podemos definitivamente usar isso de maneira errada e, por isso, é importante estar sempre atento o quanto isso tem de fato influenciado ou quanto a gente tem gasto com essas tecnologias, né? Porque às vezes não é só celular, né? A gente tá falando de celular aqui, mas a pessoa vai e abandona o celular, fala assim, tá bom, eu vou pro Netflix, né? E que não é problema, eu assisto Netflix, né? Aí saiu do Netflix, então eu vou dar uma olhada num videozinho no YouTube, né? E aí são coisas que a gente vai conversar ao longo do tempo. E aí não chega onde tem que chegar, que é o propósito do programa, né? Que é o alerta. A mensagem principal é onde nós devemos focar, né? E assim, pra gente deixar bem claro, é isso mesmo que você falou, celular, tecnologia, tudo para o bem e para o mal. Tem que ter equilíbrio, tem que ter sabedoria e discernimento, né? Temos que saber usar de maneira correta a tecnologia. Muito bom. Agora, gente, eu quero compartilhar uma informação que está no livro e que eu fiquei assustada quando o Léo compartilhou, que foi com relação a qual o tempo de intervalo que nós temos... Entre uma olhada e outra. Entre uma olhadinha aqui, ó, e outra. Você sabe? Não, antes não responda. Você sabe quanto tempo você gasta quando você dá aquela zapeada no Instagram ou qualquer lugar? Aí você desliga. Você sabe qual é o tempo, a média, né? Que você vai gastar pra ligar novamente o teu celular pra ver qualquer coisa? Você tem ideia? Eu quero ver o comentário. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários que nós recebemos. A Irene disse que briga com a neta dela sobre isso, sobre usar o celular sem parar. Né? Ela fica pegando no pé ali. Tá certa. A Irene, ela colocou, foi isso que eu quis dizer. Falou pra você aquela hora. Jovem cabeça de velho, eu vi aqui. É isso aí mesmo, jovem cabeça de velho. Acontece, né, gente? Aí, a Edilza colocou, assisto pelo celular. Agora mesmo estou assistindo e limpando a cozinha. Olha só que bem, só como a tecnologia também é boa. O Cristiano Godoy colocou, que legal, Sara Lavínia, parabéns, você faz a diferença. Amém, gente. E o Rogério, meus conhecimentos, a minha sabedoria vem do Senhor e não vem desse modismo, não. É isso que a gente tem que estar focado mesmo, não perder... Buscar, né? Exatamente. Bem, ninguém respondeu, mas Léo, qual que é o tempo que a gente gasta de uma olhadinha no celular para outra? Entre uma olhada e outra, na média, né, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, eu creio que aqui no Brasil não seja muito diferente, se aqui não for pior, porque nós, como brasileiros, tendemos a ser mais apegados à tecnologia do que a outras nações, né? Então, nós temos os maiores números de usuários no Facebook, no Instagram, não sei o quê. Nós somos, quando a gente entra numa rede,
normalmente a gente destrói essa rede, né? Tanto é que antes do Instagram bombar tanto aqui no Brasil, o Facebook tinha a ideia de lançar algumas novidades na rede, como GIFs animados, esse tipo de coisa. E eles seguraram esse lançamento por conta dos brasileiros. Porque a gente ia dar uma derrubada na rede, é verdade. Então, gente! Mas pela pesquisa lá, o tempo médio entre uma olhada e outra são 4,3 minutos, se não me engano, né? Então, eu fico pensando como que a pessoa vive com isso, né? Porque se isso é média, né? Quer dizer que tem quem faz um intervalo menor e quem faz um intervalo maior. Por exemplo, eu consigo fazer um intervalo grande entre uma conferida e outra. Tanto é que ao longo do dia do trabalho, eu ponho aqui no modo a não incomodar. Inclusive, aí tem os números favoritos lá que podem vibrar, que o celular vai vibrar. Então, minha esposa, se ela ligar, vibra, mesmo estando no não incomodar. Mas não pinga a mensagem do WhatsApp, não vibra, nada disso. Aí eu passo um bom tempo sem olhar. Então, tem gente que a cada 4 minutos ela olha o celular. Ou seja, vai ter gente que em menos tempo vai fazer isso. Ou seja, a cada 2 minutos, a cada 1 minuto, né? Então, eu não sei como uma pessoa dessa desenvolve uma atividade que demanda a concentração, né? Uma atividade que demanda um período com maior, um período contínuo de dedicação. Né? Pensar no meu caso, estou lá tentando montar uma pregação, né? O pessoal acha que você só ora e recebe e pronto, né? Aí vai esforço, vai estudo, pesquisa, muito estudo, gente. Pesquisa no comentário, nas línguas, enfim. Então, assim, se você não concentrar naquilo, se você não se dedicar, né, para fazer as conexões do texto, aquilo que buscar entender o que Cristo estava ensinando, que os apóstolos estavam ensinando, se você não se esforçar para tentar conectar isso com a realidade, você não consegue fazer isso olhando o celular toda hora. Exatamente. Né? Então, eu imagino outras funções, né? Mas eu creio que é muito importante a gente pensar nisso. É muito importante a gente tomar esse número como um alerta. Né? 4 minutos, é sério, é pouquíssimo tempo. Depende do dia. Dependendo do dia, um pouco menos. Dependendo do dia, eu esqueço o celular o dia inteiro. Aí eu só vou ver à noite e sempre vem uma noticiazinha lá que eu era ter visto antes. Acontece, né? Mas o que eu tenho feito, né? Quando é importante mesmo, ligam, né? Tem esse detalhe, né? Mas eu tenho feito aí algumas políticas, né? Para mim, de como eu vou me controlar com isso, né? Porque eu percebo que parece que eu começo a agir de maneira diferente depois que eu acesso a rede social. Um negócio muito louco. Então, para mim, depois que eu entro no Instagram, me parece que eu começo em intervalos menores de tempo, querer olhar o Instagram de novo. Né? Aguça. Então, exato. Então, o que eu tenho feito para tentar ter um dia mais produtivo, né, para não desperdiçar meu tempo? Eu estabeleci um horário, que antes desse horário eu não olho o Instagram, eu não olho o Facebook. Então, antes das 17, 18 horas, eu não olho. Né? Então, hoje eu fui olhar aqui porque eu já sabia que eu não ia voltar tanto para o meu dia a dia, né? Depois do programa. Mas eu tenho buscado olhar as redes sociais só no período da noite. Tá. Porque eu passo... Então, assim, se eu for publicar alguma coisa no dia, essa publicação vai virar depois das 18 horas, das 17, 18 horas. Se eu for publicar. Porque tem dia que eu não publico, né? E eu, na verdade, não publico quase nada. Mas quando eu penso nisso, eu estabeleci uma rotina para não afetar o meu trabalho. Entendeu? Então, assim, qual é o ponto? O WhatsApp é o problema para você? Existe um problema maior, que é o que está lá no coração, que te leva a querer ver isso, que você tem que buscar tratar isso. E existe aquilo que a gente consegue fazer de maneira mecânica para ajudar a inibir esse tipo de comportamento. Né? Então, estabelecer um horário, né? Estabelecer limite de tempo, tudo isso é possível para que você tenha um dia mais produtivo e menos dominado pelo celular, né? E aí cada um vai também se conhecendo, vendo aquilo que atrapalha mais ou menos. Bom, para mim, pode ser o Instagram, para você pode ser o WhatsApp, para o fulano pode ser sei lá o que, Twitter, né? Gmail, o e-mail, exato. Né? E-mail já é mais tiozão, porque quase mais ninguém usa e-mail, né? Mas, por exemplo, uma coisa que definitivamente eu não faço, eu não instalo mais jogos no meu celular. Eu também não, eu não faço isso. Mas por quê? Porque cara, jogo... Eu sei que vai me consumir o tempo. Vai consumir, né? Então eu tenho uma tendência a gostar de jogos, né? Eletrônicos e tudo mais. Então eu não instalo. Eu não instalo por quê? Porque aquilo vai ser, no caso, um mau uso do meu tempo e eu vou preferir o meu lazer de outra maneira, né?
Muito bom. Mas, gente, a gente vai continuar com esse tema. A gente vai trabalhar esse livro de uma forma bem dedicada aqui para vocês. E no próximo mês nós vamos trazer mais temas dessa leitura. E se você quiser acompanhar de uma forma bem profunda, adquira o livro. E aí, com certeza, você vai até ter perguntas, vai participar, vai ter uma interação 100% diferente. Porque nós vamos estar falando da mesma coisa, né? Nós vamos estar compartilhando do mesmo assunto. Fica essa dica aí para você. E eu quero chamar também um vídeo da nossa querida Débora Nóbrega. Ela também gravou uma mensagem muito especial para você referente a esse assunto e eu gostaria de compartilhar com vocês para que meditássemos também. Oi, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está sendo dominado pelo seu celular ou você está dominando o seu celular? É engraçado como nos últimos tempos somos tão apegados ao nosso celular. Eu, há algum tempo atrás, esqueci o carregador na casa de outra pessoa e logo eu entrei em desespero, porque minha bateria já estava para acabar e eu pensei, será que alguém vai precisar de mim? Como é que eu vou saber o que vai acontecer? Como é que eu vou avisar as outras pessoas da minha vida? Eu vou ver as redes sociais? Qual é o próximo passo, o meu alarme, o meu relógio? E eu fiquei aflita ali e eu não sabia mais, não tinha sentido de verdade pro rumo que eu deveria ter. E eu percebi ali naquele momento, não só naquele momento, em muitos outros, como eu sou dominada e deixo-me levar pelo meu celular. A questão é que eu me lembro de uma passagem muito interessante que está lá em Atos 16, 17, que Paulo chegou na cidade de Atenas e ele ficou bravo, revoltado com aquilo que ele via. Ele via pessoas se prostrando a imagens e estátuas. A gente ainda tem aquela velha ideia que idolatria só está associada a quando eu me prostro ou adoro uma estátua, uma imagem. Afinal, hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Mas idolatria, ídolo, é tudo aquilo que domina a minha vida. Eu ali percebi que o celular era o meu grande ídolo. E eu achei uma frase muito interessante que diz o seguinte: um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um sentido. E então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Que doideira! Essa frase fez total sentido para mim. Eu, com meu celular, me sinto segura com os meus afazeres. E muitas vezes, através de uma postagem ou outra, eu posso me sentir mais importante. Por trás de uma telinha, alguém pode me notar, pode me ver. E aquilo me dominou. E aí, os ídolos, eles nos ferem profundamente porque eles criam expectativa, mas eles quebram as nossas expectativas. E aí, quando ele domina a nossa vida, a gente se frustra e vê que não é nada disso. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é: deixe apenas Deus dominar a sua vida, porque Ele não quebra as nossas expectativas, Ele consegue dar um sentido pra gente, um norte, e Ele ainda faz a gente sentir a real importância. Nada mais pode fazer isso, o nosso celular não pode fazer isso. E é isso, tchau! Tchau! Ai, que linda! Ai, gente, eu não aguento essas participações, são tão especiais aqui no Sempre Juntos. E eu fico tão feliz com cada mensagem, o raciocínio, né? A forma como elas trazem o tema de uma forma tão especial, né? É isso mesmo. A nossa segurança não tá nesse aparelhinho, não, gente. Nossa segurança tem que estar, ó... Se dependesse do aparelho, a gente tava lascado. É verdade, é verdade. Desenho do dia? Eu gosto demais. Ai, que legal. Eu acho que eu acertei. E aí vai trazer uma outra mensagem pra gente debater aqui também, rapidex. Culto virtual não é igual a culto presencial. Não há substituto para o culto bíblico. Usemos os meios... público, olha o bíblico. Usemos os meios virtuais para ensino e encorajamento. E para despertar a ardente expectativa de que em breve nós seremos reunidos novamente. Por enquanto, tá online, né? E aí, traz a adaptação aí do mestre Heber Júnior, né? Sou fã do... ex-professor meu, mas ele traz várias discussões importantes, possíveis, né? Mas nós hoje temos aí, pela graça de Deus, a tecnologia um aliado no encorajamento de pessoas, no alimento das pessoas através
à da palavra de Deus, né? Tá. Então, em momentos onde as circunstâncias não permitem o encontro presencial, né? Independente aí de qual seja o posicionamento acerca dessas decisões, os meios virtuais têm sido uma fonte aí de pelo menos de um recurso, né? Para ter um acesso à palavra de Deus, a um contato mínimo com a igreja. E tem sido uma bênção ao redor do mundo. Muita gente esquece disso, né? Mas nós temos missionários em países perseguidos que têm acesso à palavra de Deus pelas transmissões que a gente faz aqui na nossa igreja. Então, são realidades diferentes, mas a palavra está chegando muito longe, né? E eu creio que... Eu lembro de um professor meu de filosofia do seminário que ele falava que a internet é um lugar. Se pessoas estão lá, logo ela é um lugar. Então, como um lugar que ela é, nós devemos marcar presença com o Evangelho. Muito bom. Né? Então, nós temos que transmitir os nossos cultos, nós temos que dar aula, nós temos que fazer programas que tragam conhecimentos relevantes para o dia a dia das pessoas. E eu creio que nisso a gente faz um uso correto, né, da tecnologia, visando glorificar o nome de Deus e levar a mensagem até os confins da terra, né? Muito bom, muito bom. Gostei desse fechamento. E assim, aqui para nós que somos de São Paulo e que temos a opção, a oportunidade de irmos para a igreja, assim que retornar, gente, não fiquem com medo, voltem para casinha, voltem para a igreja, precisamos desse momento de comunhão, tá? Calma, eu entendo a situação do momento, até, né? Mas quando voltar, vamos voltar. Essa coragem de nos unirmos novamente. Pastor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Vamos continuar com esse tema, hein? Vamos ver se eu também me transformo. Enquanto o pessoal aguentar a gente falando aí, tamo aí. Um abraço para você que participou aqui com a gente, o Rogério, o Cristiano, né? A Delva, a Mariana, todos aqui tão conectadinhos, a Irene, a Elizabeth de Abreu, todos aqui conectados e super interativos. Obrigada pela participação, isso é muito bom. E, gente, agora eu quero trazer uma notícia para você, o IPP Informa. E quem vai falar é a nossa querida Lídia Dickel. Ela vai falar sobre as cestas básicas, então preste atenção. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. Hoje eu quero falar das cestas básicas. A campanha de cestas básicas continua. E lembrando que a gente conta com a sua generosidade, porque a pandemia continua numa situação crítica. Para doar, é só fazer a transferência para os dados que estão aparecendo na sua tela, mas lembrando que é importante colocar o valor de 0,90 centavos atrás para que possamos identificar o destino da sua doação. As doações de cestas básicas vão com o valor de 90 centavos atrás. Então lembre desse detalhe, gente. E a gente conta com a sua generosidade para que famílias possam ser alimentadas nesta pandemia. Lídia Dickel para o Sempre Juntos. É isso mesmo, gente. Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, é fundamental que nós possamos todos juntos, né, ajudar um ao outro, sermos generosos. E lembrando que para você que se sentiu tocado e quer ajudar com as cestas básicas, na descrição do vídeo, ali embaixo, sabe? Se você fechar o chat rapidinho, você vai ver na descrição do vídeo. Lá tem todos os dados, tem Pix, tem dados da conta, onde você pode pegar, já agora anotar e já fazer a sua colaboração. Agora eu vou enfatizar um detalhe muito importante. Você viu que o valor da cesta é R$ 40,90. Quando a gente fala 90 centavos, é porque não porque 90 centavos, é porque é esse 90 centavos que vai ajudar a pessoa do financeiro, a pessoa que cuida ali, a saber que o valor doado, não importa o valor que você doou, é R$ 20,90, R$ 40,90, R$ 100,90, ele vai saber que essa doação é direcionada para cestas básicas. E aí não vai ter erro, ele já vai pegar esse valor e distribuir e levar para o destino certo. Então, se você que sente no coração a vontade de doar, de ajudar, você pode fazer, mas só coloque os 90 centavos para a gente saber. O valor de uma única cesta
é R$ 40,90 e você pode doar quantas você quiser. E essas cestas, gente, nós já mostramos uma vez, eu ainda vou voltar, hein? Eu vou mostrar ainda depoimentos, eu vou pegar depoimentos novos de pessoas que têm recebido essas cestas e que têm feito grande diferença na vida delas. Então você pode colaborar, nós estamos vivendo uma nova fase difícil, né? Agora, novamente. Então, com certeza, você ajudando com essa cesta, você vai estar ajudando muito, fazendo muita diferença na vida dessas pessoas. Tá bom? Então fica aí essa dica para você colaborar com as cestas básicas. Nós temos a meta das 40 mil cestas e contamos com a sua ajuda para chegarmos nela. Até porque nós estamos hoje aqui, né, nessa quantidade, essas famílias todas que foram beneficiadas com as cestas por causa da sua ajuda, da sua colaboração. Então, continue sendo um doador, continue sendo generoso. Agora nós vamos para o Que Bombou nas Redes. E o Que Bombou nas Redes é essa página que vai aparecer na sua telinha, que é do Eu Escolhi Esperar, @EuEscolhiEsperar. E aí esse post: tenha paciência consigo, todo mundo está passando por um momento difícil. E é verdade, né? Todos nós, sem exceção, estamos passando por esse momento tão difícil. Então vamos ter paciência com a gente, paciência com o próximo. Vamos orar pela vida um do outro, tá bom? Fica essa dica aí pra vocês. Você pode ir lá na página, tem vários posts bem legais, textos bem bacanas ali, que você pode ler, meditar. E aí você pode compartilhar, você pode escrever. Fica a seu critério da forma como você vai querer interagir, tá bom? Mas ó, não vai gastar muito tempo ali no Instagram não, hein? Reserva um tempinho, põe ali, vai cronômetro, pega uns aplicativos aí pra saber quanto tempo você tem se dedicado às redes. Gente, eu fico por aqui. Eu espero que o programa de hoje tenha te abençoado, tenha te ajudado, tenha sido bom pra você. Eu ouvi aqui algumas mensagens e que já compartilharam. A Gleice falou que foi excelente o programa. A Irene colocou isso mesmo, pastor, eu mesmo estou há um ano na casa da IPP, é uma benção pra minha vida. E são os comentários, né? O Rogério, a IPP TV fazendo história. E então, gente, boa tarde pro Paulo que tá de Manaus nos assistindo. Graças, né, à internet, a gente pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo aqui ao vivo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, né? Tchau!